A movimentação por uma nova política é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto Flávio Rocha, que foi deputado federal por 2 legislaturas, membro da Assembleia Nacional Constituinte e candidato à presidência da República pelo Partido Liberal em 1994. Flávio Rocha é presidente das lojas Riachuelo, que integra o Grupo Guararapes, onde é acionista. E eu tenho um lembrete. A TV Gazeta agora está na NET de Brasília e do Rio, nos canais 187 e 687. Obrigada, Flávio Rocha, por estar conosco num momento de muita incerteza no cenário político, ano eleitoral. E nos bastidores da política, o teu nome aparece muito como um possível candidato à presidência da República. Flávio Rocha poderá ser candidato à presidência? Não, Maria Lídia, isso deve se dever ao fato de nós, instigados aí pela angústia do momento, o quadro nebuloso, né? Quem disser que sabe que pode acontecer só pode estar profundamente mal informado. Nós estamos, à medida que o tempo avança, o quadro vai ficando mais nebuloso. Essa é uma eleição absolutamente decisiva e um grupo estimulado pela mesma angústia resolveu montar este movimento que tem tido realmente uma repercussão surpreendente até para nós. Já está em 18 estados, em pouco mais de 12 dias são 140 mil associados e com o diagnóstico que une a todos nós é que nós precisamos ter efetivamente uma candidatura que, no nosso ver, está sendo demandada por grande parte do eleitorado, que seja um contraponto ao que existiu aí até agora. Um cenário estatizante e de questionamento dos valores mais fundamentais que o povo está cobrando. Existe mesmo uma cobrança, existe muito desalento, tudo isso sendo detectado por analistas políticos. E nas especulações aparecem, assim, todas as andanças e os discursos. E em relação ao seu nome, tem sido destacado também o seu encontro com Jair Bolsonaro e a possibilidade de vocês fazerem uma dobradinha. Existe essa possibilidade de Flávio Rocha ser o vice na chapa de Jair Bolsonaro? Maria Lídia, nós temos nos encontrado, e este é o propósito do movimento, com todos os candidatos, todos os projetos políticos. Nos move o fato de nós não termos o candidato óbvio, que é um candidato que seja um liberal na economia, mas seja ao mesmo tempo um candidato que preserve os valores da imensa maioria do povo brasileiro, que é, de certa forma, um questionamento aos valores de esquerda, né? A esquerda, apesar de ideias erradas, ela tem coerência entre o discurso econômico e o discurso dos costumes. Do nosso lado, os candidatos que aparecem só contrapõem as ideias econômicas da esquerda. Isso é até inócuo, porque as ideias da esquerda, depois de 100 anos de fracasso do socialismo, já estão mortas e enterradas. O que a gente precisa questionar é esse ciclo de questionamento dos valores comportamentais. E isso a gente não vê nenhum dos candidatos colocar. São temas tabus, né? Os políticos, talvez por medo de enfrentar uma intelectualidade predominantemente de esquerda insignificante numericamente, muitas vezes se coloca contra temas que têm 80%, 90% de apoio popular. Mas, isso cria mas você seria vice de Bolsonaro? Aceitaria? Não, eu não seria, porque nós até agora se colocaram, ao invés de aparecer o candidato que seja como nós estamos instigando e cobrando da classe política, que seja liberal na economia e conservador nos costumes, a gente fica vendo discursos cruzados. Talvez pela influência do fenômeno Macron na França, que foi um fenômeno, uma peculiaridade francesa. Não é o que o povo está cobrando aqui. O Macron tinha um discurso liberal, ou seja, de direita na economia, mas totalmente de esquerda nos costumes. Então, não queremos um Macron brasileiro. Acho que o povo está clamando por um Reagan ou uma Thatcher, que tenha coerência entre o econômico e o comportamental. Eu não tenho, volto a dizer, nenhum projeto político nesse sentido. Mas o seu discurso é político. Mas a sua fala, o seu discurso é claramente político. E, inclusive... Talvez pela minha passagem no Congresso no milênio passado. Ou pelos seus interesses e intuitos futuros. E lançou recentemente aquele movimento Brasil 200 anos.
Fale para o nosso telespectador, para quem nos assiste agora, o que é o movimento Brasil 200 anos? Maria Elida, do Brasil 200 anos recorre a um simbolismo, né? Eu acho que muito ilustrativo do que vai acontecer em 2022. 2022 será o dia em que se encerrará, o ano em que se encerrará o mandato do presidente eleito, dos congressistas, dos senadores, dos governadores e dos deputados, né? Só que 2022, se nós vamos ter um país a comemorar ou a lamentar, se constrói agora, em 2018. Alguns meses atrás, a gente imaginava que estávamos surfando aí nos ventos liberalizantes que sopram em todo o planeta. A mudança na Argentina de Macri, né, que está fazendo conquistas e avanços muito significativos na sua economia. Aqui no Chile, com a volta do Piñera, que é realmente um liberal, né, um grande empresário do Chile, o PKK no Peru. A gente imaginava que era o natural aqui no Brasil, seria depois de um período socializante que fez o estrago que fez, que a gente conseguisse montar um projeto que fosse a contrapartida a este período de esquerda. Mas não é o que está acontecendo. Pela incoerência dos discursos, experiências exóticas de direita no comportamento, com a esquerda na economia e vice-versa, o tempo está passando e hoje, se a eleição fosse hoje, nós teríamos, talvez por nosso horror, um retrocesso ao grupo político que destruiu a economia e erodiu os valores brasileiros. Agora, é interessante que o senhor fez um destaque do papel dos empresários nesse momento da vida do país, que o senhor descreve como descreve. É claro, não existe um consenso em relação às suas ideias, mas o senhor é muito claro em expressar aquilo que pensa. E reconheceu já que parte do empresariado brasileiro é sócia do assalto ao Estado, com prejuízos incalculáveis para a população, e que chegou a hora dos empresários brasileiros assumirem a sua responsabilidade para um país com mais prosperidade e justiça social. Que responsabilidade é essa? Maria Elida, sem sombra de dúvida, boa parte do momento difícil que nós estamos vivendo se deve à omissão do empresário. O empresário, em qualquer sociedade, tem um papel fundamental e indelegável de ser o guardião da competitividade. Se nós estamos aí amargando o 153º lugar no ranking de competitividade, chegamos ao fundo do poço, entre os 20 países mais hostis ao investimento, é por culpa da omissão do empresário, pela sua timidez, pela sua omissão, que ficou, e ação, e também ação. Pela ação, existe um personagem que muitas vezes é confundido com empresário, mas não tem nada de empresário. É o empresário de conchavo, o empresário do bem, o empresário que constrói essa competitividade, é o empresário comprometido e julgado pelo livre mercado. Mas uma metástase nefasta do inchaço estatal é o empresário de conchavo. Quando o Estado chega a mais de 40% do esforço de produção nacional, é muito tentador para uma parte do empresariado, ao invés de buscar o seu sucesso na aprovação do mercado, agradando o seu cliente, tentar descobrir a que funcionário público deve dar a propina para conseguir o contrato com o Estado. Isso não é empresário, isso não é livre mercado. Encerrando em uma palavra, diante de uma opção conclusiva, com quem Flávio Rocha ficaria? Alckmin, Luciano Huck, Bolsonaro ou o próprio Temer? Nenhum desses, porque nenhum desses é um liberal, reformista e conservador. Nós existimos para inserir na pauta itens que estão absolutamente ausentes e omissos. E eu agradeço muito. Muito obrigada por obrigado. sua entrevista.